FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, muito boa noite. Começando então mais um FPX Cast, número 68. Eu agradeço a todos que já estão aqui com a gente acompanhando mais esse episódio. Lembrando, podcast que está integrado ao PodConecta, da Rede Conecta de rádios, e ampliando o debate sobre os principais temas de política e também da sociedade. Hoje o assunto é a crise que colocou o transporte público de Campinas no centro do debate político e policial, da cidade. Gravações feitas na sede de uma empresa de ônibus em Paulínia abriram uma sequência de questionamentos sobre a relação entre empresários do setor, agentes públicos e vereadores. As imagens provocaram a abertura de investigações, comissões processantes, demissão de um diretor da INDEC e uma disputa política que ainda está bem longe de terminar. Ao mesmo tempo, a nova licitação do transporte, considerada uma das mais importantes da história aqui de Campinas, enfrenta questionamentos nos órgãos de controle e segue cercada de incertezas. Para discutir esse cenário, o FPX Cast recebe a vereadora Mariana Conte, do PSOL parlamentar, mais votada da cidade nas últimas 2 edições das eleições municipais, e uma das líderes da oposição ao governo, Dário Saad, e bem ao lembrar, autora do pedido que resultou na abertura de comissão processante contra o vereador Vino Oliveira. Muito boa noite, vereadora Mariana Conte. Um prazer estar recebendo você aqui na FPX Cast. Boa noite, Flávio. É um prazer, sempre um prazer conversar contigo. Boa noite a todo mundo que está assistindo aqui o podcast. Vamos lá, vamos enfrentar essa epopeia, Essa epopeia, exatamente. Vamos lá, a gente vai conversar então com a vereadora, mas antes agradecendo, os parceiros aqui do FPX Cast, Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Lembrando o perfil no Instagram, @giovanetti.campinas. Agradecendo também os apoiadores, Barbearia Capita, Capita Barber, também no Instagram, Banca do Rock, @Banca do Rock Campinas, Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial, e Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados, isso tudo que eu disse no Instagram. Lembrando que você também pode acompanhar todos os perfis do FPX Cast, aí seja Instagram, TikTok, Facebook, X, @FPX Cast, e também te chamando para participar do YouTube da Conecta, @ConectaFM Oficial. FPX Cast, PodConecta tem a supervisão técnica de Matheus Rodrigues, nos estúdios da Rede Conecta, e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Agora sim, vereadora, vamos falar disso que se tornou aí um dos escândalos de toda essa epopeia envolvendo a licitação do transporte público. A gente começa então com esse tema mais quente, escândalo envolvendo a licitação, prorrogação dos transportes aqui da cidade. O que para a senhora já está claro nesse caso e o que ainda precisa ser apurado, Mariana? Olha, o que está claro é que é uma crise, que não é de hoje. Então, para mim, essa crise tem 3 componentes. A primeira é o transporte público terrível. Campinas é conhecida, todos os lugares que eu vou, Campinas é conhecida por ter um transporte muito ruim. Quem vem para Campinas se espanta o quão ruim é o transporte. Então, é ônibus pegando fogo, quebrado, as condições de trabalho dos motoristas, ônibus com barulho, afetando a audição do motorista. Trepidação, linhas longuíssimas, a demora das pessoas que esperam no transporte. Isso afeta a vida de todo mundo, que as pessoas utilizam o transporte público, para trabalhar, para estudar, para o lazer, é uma coisa cotidiana na vida da cidade. Então, eu acho que esse primeiro elemento da crise é uma deterioração, um transporte terrível há muito tempo. Outro elemento, componente dessa crise é o custo, porque é uma passagem caríssima, R$6, R$6,50. Então, assim, e que vem num crescimento nos últimos anos, cerca de mais de 50%, mais de 56% de crescimento da tarifa, ao mesmo tempo que o subsídio também vem no crescimento. É meio equivalente o aumento do subsídio e o aumento da tarifa. É importante dizer, porque muitas pessoas não sabem que
A gente paga a tarifa para usar cada passagem e, além de tudo, a gente paga via dinheiro público que vai para o subsídio. Então, a gente paga 2 vezes. E ambos cresceram muito o valor. Até o Ministério Público abriu inquérito, depois do aumento da tarifa, em janeiro, eu e a deputada Samia Bonfim fizemos uma denúncia por aumento abusivo e o Ministério Público aceitou a denúncia que nós fizemos, nós tabelamos, mostramos tudo direitinho e abriu um inquérito sobre isso. Então, essa também é um dos componentes da crise. E o terceiro componente é essa relação espúria entre poder público e empresa de transporte. Teve o caso do Vini, né, visitas recorrentes à empresa, uma intimidade muito grande com a Smile, ele saindo levando um malote da empresa. Quer dizer, isso é uma coisa muito, muito suspeita. Depois, o áudio do Igor Diego fazendo uma intermediação com um suposto lobista, né, e aparentemente em nome do poder público. Depois, né, o vídeo do diretor da INDEC fazendo a reunião lá dentro. E ontem, a gente teve uma reunião com o presidente da INDEC, com o secretário de transporte, e na verdade, o secretário de transporte disse que fez uma reunião com a Smile 1 mês antes da abertura do processo de licitação e acha isso normal. Eu acho que, assim, não é normal. Uma empresa que está participando de um processo de licitação não tem que fazer reunião extra, fora do processo. O processo de licitação, ele é feito exatamente, ele tem as suas regras, as suas etapas, exatamente para não ter nenhum tipo de favorecimento. Então, não tem que ficar fazendo... O agente público, seja prefeito, governo, vereador, não tem que atuar, ser garoto de recados, fazer negociação com empresa nenhuma. Isso né, na minha... Assim, é que a gente vê isso e a gente fala assim, como assim? Né? Como assim? Parece que é um desvirtuamento do sentido público. E tem um outro fato, só para concluir, que eu acho que também apareceu na reunião ontem, que foi o presidente da INDEC justificando o aumento do valor da passagem do subsídio por conta da frota. Ele falou que seria o gasto maior para a renovação da frota. A frota é velha, então, assim, esse gasto está indo e não está sendo renovado. E é preciso lembrar que o governo Dário dispensou uma oferta do BNDES de um financiamento de R$1 bilhão para a renovação, a compra de 512 ônibus. Ou seja, se o subsídio está indo para financiamento, para financiar a renovação da frota, uma frota que não está sendo renovada, por que o governo Dário tomou a decisão de dispensar esse financiamento do BNDES? Né? Foi um financiamento do governo federal. Então, por motivos políticos, porque o Dário é alinhado com o Tarcísio, é alinhado com o Bolsonaro, simplesmente vai penalizar as pessoas, penalizar a população de Campinas, não aceitando um financiamento que poderia aí resolver o problema da qualidade do ônibus, além do que parar de onerar o orçamento público com esse volume grande de subsídios. Estou falando de um contrato de 15 anos, prorrogável mais 15, são 20 anos, um contrato de quase R$12 bilhões. É muita coisa. Então, eu acho que Agora, a gente precisa que... Sabe o que eu acho que precisa vir à tona, Flávio? Sinceramente, a Câmara precisa pegar essa gravação. Sim, completa, né? Completa. E é isso que eu tenho insistido. Eu apresentei o pedido de abertura da comissão processante, a comissão foi aberta, o vereador Paulo Haddad, líder do governo, está presidindo a comissão e eu tenho insistido muito com isso, porque o Vini estava, né, não tinha sido notificado, então as atividades da comissão estavam paralisadas, mas eu tenho insistido muito. Independentemente do processo, do tempo da comissão, a Câmara precisa ter isso. Porque não é segredo de justiça, até a mídia já tem. A mídia selecionou, divulgou partes, mas a Câmara precisa ter isso, nós precisamos ver o que tem de conteúdo, né? Então, eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Vereadora, eu sempre chamei, né, a situação, seja o edital, licitação, leilão, de uma novela. E a gente consegue perceber que existem agora vários núcleos, né? São as subtramas dentro desse Sim. roteiro da novela do transporte público em Campinas. Vamos começar, então, por alguns. Vamos por esse mais próximo da gente, que foi essa reunião envolvendo o secretário de Transportes, Fernando de Caires, e o presidente da INDEC, Vinícius Riveretti. A senhora citou aqui
essa reunião que ele disse, né, no depoimento, se tentou lá se explicar, que recebeu realmente um mês antes representantes da Smile na sede da secretaria, e para ele não viu problema. Pode usar o argumento de que ele é um secretário de transportes e vai receber claramente empresários ligados ao setor de transportes. Na Sanasa vai receber secretários, empresários, representantes do setor de abastecimento. Porém, agora a gente vai fazendo um exercício, seria muito de uma inteligência até, estando há um mês, se blindar quanto a isso, né? Com certeza, porque o favorecimento, ele tem meandros. Qualquer informação que ele der para esse empresário pode ser considerado um favorecimento. E se a licitação vai ser daí um mês, por quê? Não tem porquê. E pior de tudo é a justificativa. É uma justificativa muito furada. Por que a empresa precisa procurar o secretário de transporte para dizer, olha, eu vou participar do processo da licitação? O argumento não é que foi na B3, que inclusive foi gasto para isso, acho que foi R$180 mil para o processo da licitação de Campinas ser feito na Bolsa, né? Então, assim, o processo na Bolsa, a justificativa é para transparência, lisura e tudo mais. Então, faz parte do processo da transparência não fazer reunião antecedente a um mês do processo de licitação com empresa nenhuma. Não é papel do poder público atuar para favorecer a empresa. Eu acho que isso precisa ser desnaturalizado, Flávio, porque senão a gente vai naturalizando uma relação em que a Prefeitura de Campinas é um agente de negócios e não é. O principal sentido da prefeitura é fazer a gestão pública para garantir o serviço público. A prefeitura não é um agente de negócios. E essa relação entre o público e o privado está contaminado nesse governo. Eu acho que o problema é essa contaminação. Isso passa pelos vereadores, porque aí o vereador Igor Diego, até questionei, eu vi que você publicou, porque eu fiquei espantada. Na última sessão, o vereador Igor Diego sobe na tribuna e fala assim, sim, eu conheci o Emerson, né, e eu acho até interessante, assim, eu fico espantada com a familiaridade, sabe, uma broderagem, entendeu? É tudo, sabe, parece um negócio meio de comadre, entendeu? E aí ele fala, não, eu falei com o Emerson, né, mas pelo que a reportagem diz, é que ele estava em interlocução com o João, que supostamente... Seria um lobista da empresa. Então, quer dizer, a empresa tem um lobista que dialoga com o vereador da base do prefeito e aí, na conversa do Igor Diego, a discussão eu falei com o Dário, eu falei com o Eberval, que é o chefe de gabinete, ele aceitou a prorrogação do contrato. O que é isso, gente? O vereador, ele é um interlocutor da empresa junto ao governo? Ele é funcionário da empresa? Ele não é funcionário da empresa. O vereador, isso faz parte de uma questão ética, é uma ética básica. O vereador representa o interesse, né, dos seus eleitores, né, e da população. Então, assim, eu acho que é um desvirtuamento que eu acho que a gente tem que se indignar. Porque se a gente perder a capacidade de se indignar frente a isso, a gente vai perder a capacidade de ir no núcleo do problema para resolver o problema do transporte público na cidade de Campinas. É um problema de modelo, esse loteamento da prefeitura, os interesses privados colonizando, né, entrosados ali dentro, isso leva ao serviço público. E não é só o serviço público. A todo o sistema público. Na saúde é a mesma coisa. Quando foi criada a Rede Mário Gatti, não quero mudar de assunto, mas só fazendo um paralelo, quando foi criada a Rede Mário Gatti, que aí foi como uma resposta à crise de corrupção no Hospital Ouro Verde, eu votei contra a criação da Rede Mário Gatti, porque ela não previa contratação de profissionais para a própria rede e ela ia virar um guarda-chuva de contratos.
um guarda-chuva de contratos. E aí, os contratos, eles se tornam a gestão pública. A prefeitura, basicamente, abre mão de fazer a gestão pública, de fazer a garantia do direito à saúde, ao transporte, e transfere a gestão para empresários. E aí, assim, e a gente está vendo, é um monopólio. O TCE mostrou. No caso do transporte, o TCE mostrou que existe a suspeita de conluio, relações de sócios que... Então, assim, que não é concorrência, não tem qualidade. Então, eu acho que a gente precisa... Eu acho que a gente precisa exercitar o exercício da indignação, sabe? Sem naturalizar esse tipo de coisa. Chamou atenção realmente essa declaração do vereador Igor Diego, no dia que surgiu esses vídeos. Claramente, quem conhece percebia que era a voz, né, do vereador. E como a senhora disse, dá uma sensação de uma proximidade muito grande. Foram vários vídeos, né, picados, e esse que tem, de que ele vai levar o Aderval, de que ele já conversou com o Dário, que deu carta branca para uma diminuição dessa prorrogação dos contratos, era isso que eles estavam discutindo naquele momento, né? A prorrogação dos atuais contratos que estão com as perdedoras. Sim. Que foi aquela discussão que foi bem polêmica também após a licitação. Caiu, eram 3, no vídeo o empresário pede 1, e no final terminou com os 2 anos. Bom, me chama a atenção, né, dessa proximidade, né, e ele tenta se explicar na última segunda-feira, disse que estava explicando, que ele foi procurado e estava explicando. Mas aí ele passa informação, ele mesmo no pronunciamento disse que foi lá e levou informações para a administração. Aí se enrolou. Mas tem um vídeo que é desse que vazou, que é um pouco antes, que é o início da conversa. Ele fala que ele tinha uma dica, o vereador tinha uma dica, uma coisa muito boa para o empresário. Ali eu acho que é o pior de todos. Porque no outro ele pode até alegar que, não, ele me procurou e eu estava informando. Não é legal. Não é, mas ele pode até, mas a outra, passar uma dica. Exato. Aí ficou. Aí não, apesar dele não. A gente não sabe qual é esse tipo de dica que ele está passando, mas. Assim como o Vini, estranhíssimo. o próprio Vini, porque aí o problema dos vídeos picados, Sim. né? Porque no vídeo do Vini tem uma hora que eles mencionam, o vereador demorou tanto tempo. Primeiro essa proximidade, Sim. né? A broderagem, um negócio impressionante, né? Intimidade. Aí tem uma hora que a pessoa dentro da empresa diz, ele demorou tanto tempo para pegar 20 mil e 2 chocolates. Então, assim, a gente precisa ter acesso a esse vídeo todo, sim, porque o que ele está querendo dizer, né? Nessa situação suspeita, levanta uma forte suspeita de que o vereador estava recebendo dinheiro, né? 20 mil reais é dinheiro. Então, isso é uma suspeita muito séria mesmo, que nós precisamos ter acesso a esse vídeo inteiro, nós precisamos ter acesso a esse conteúdo desses diálogos. E aí o vereador vai justificar, depois, né, que vazou e tudo mais, ele foi nas redes sociais e foi justificar de que ele teria recebido papéis, denúncias da empresa para levar no Ministério Público. Aí, você vê como é furado? Porque, assim, por que a empresa mesmo não fez uma denúncia no Ministério Público? A licitação prevê período de contestação. A empresa poderia fazer a contestação no Ministério Público. Não é papel do vereador ser garoto de recados de empresa que está participando de licitação pública. Então, o vereador não tem que atuar para a empresa A, B ou C. Então, o pior de tudo é que as justificativas, elas não condizem. Elas tentam dar um ar de normalidade, mas elas são muito furadas. Elas parecem que mais como uma forma uma desculpa esfarrapada para tentar dizer que não, tá tudo bem, é normal. E não é. Não é normal um vereador ficar fazendo reunião, pegar papéis para levar para o Ministério Público, né? A empresa pode entrar não precisa do vereador para isso. O vereador é um funcionário da empresa que está participando do processo de licitação. E se ele é funcionário, ele recebeu?
É a famosa verossimilhança, né? Tem que ter um roteiro que te leve a algum lugar. E esse que é o problema desse roteiro, dessa grande novela aí, porque são tantas coisas acontecendo que às vezes até é difícil de acompanhar. A gente já falou aqui de... Isso é o contrato atual, mas estamos falando de uma licitação que foi realizada, o leilão. Tem vários atores, a gente já falou de Vini, já falou de Igor, Diego... Vou tentar aqui. Eberval, Dário. O próprio Dário, o diretor, Ricardo Ferraro Giciaus, que já foi demitido. Já foi demitido. Que teve vídeo vazado. Tem o Fernando que falou que fez reunião. Tem o tal de João, que até agora... João quem que é esse João? Uma coisa que eu fiz, Flávio, na pedido de comissão processante, eu elenquei, eu arrolei todos os sócios dos consórcios ganhadores. A gente não sabia, quando veio à tona esse vídeo, nós não sabíamos exatamente que empresa que era. Então, eu rolei todos os sócios. Então, assim, porque agora a comissão processante tem um procedimento. O Vini foi notificado ontem, terça-feira, e aí vai ter 10 dias úteis para apresentar uma defesa. A partir da defesa dele, você tem um relatório do relator que pode apontar pelo prosseguimento ou pelo arquivamento. Se apontar pelo arquivamento, volta para o plenário. Se decide pelo prosseguimento, aí abre-se o período das oitivas. Coleta de provas. Coleta de provas. As oitivas, eu arrolei testemunhas no pedido que eu fiz. E eu coloquei as empresas. Não coloquei a Smile especificamente, mas coloquei o conjunto das empresas, porque na época, quando foi logo de imediato, nós ainda não tínhamos tanta informação ainda. Mas assim, e aí eu acho que isso vai ser um momento importante também, porque nós precisamos cruzar as informações. Agora, o que eu acho, assim, o que eu tenho para mim, assim, e eu vou insistir muito nisso, porque existe um argumento da Procuradoria da Casa, e o vereador Paulo Haddad tem insistido nisso, de que a coleta de provas é só depois nesse segundo momento. Sim, a coleta de provas é só nesse segundo momento. Mas qualquer parecer do relator sobre o processo tem que ser feito com aquilo que já existe. E os vídeos já existem. Já está sob o poder da mídia. Já é algo, não é um conteúdo de uma prova adicional que vai vir depois. É algo que já existe, que motivou a abertura da comissão processante. Então, o relatório do relator tem que conter o conteúdo do vídeo. E nós ainda não temos o conteúdo total desse vídeo. Então, assim, esse é um debate que nós vamos ter que fazer na Câmara, porque o que eu acho que é principal, assim, não dá para cair em pizza. Nós temos que evitar a pizza, porque eu já vi muita... Olha, eu sou vereadora no meu 3º mandato. Eu já vi pizza acontecer ali, muito. E pizzas, assim, que olha, foi coisas de outro mundo. Então, eu acho que a gente não dá para permitir a pizza. E eu vou batalhar, como denunciante, eu sou parte do processo. Eu não sou da comissão, mas eu sou parte do processo como denunciante. Eu vou batalhar porque eu entendo que não dá para fazer um relatório sem considerar esse que foi o elemento motivador. Né? E aí é um debate... Sim. É um debate que vai ser um debate jurídico, um debate político, toda uma discussão. E aí eu acho que a mídia, né, tem um papel fundamental. Eu tenho insistido muito nisso, Flávio, porque, para mim, isso tudo tem que ser cada vez muito público. Muito público. As coisas têm que ser muito públicas. A única forma da gente lidar com isso é com a publicidade desse processo. E a mídia cumpre um papel fundamental nesse processo. E tem que continuar acompanhando aqui. Até antes da gente começar, conversando aqui com o Edivaldo, que é assessor da vereadora, é essa saturação. É tanta coisa acontecendo. Muita coisa. E a saturação de quem acompanha, a saturação do próprio jornalista, imagina, de quem está envolvido nisso tudo, né, de estar acompanhando. Você chega até um certo ponto que você está exausto mentalmente, dor de cabeça, dor no lombar. Isso aí também é um pouco de idade, né? 45 anos está chegando. Mas, rapaz, é um negócio impressionante, porque você vai de uma crise para outra. A gente está esperando uma nova. A gente está nessa centrada aqui, mas a gente vai esperando um outro escândalo aparecer, alguma outra situação mais bizarra e muda todo o foco para cá, isso aqui fica um pouquinho de lado. Isso acontece muito aí na imprensa e no país. Bom,
Eu tô aqui divagando. Não, eu entendo isso. Agora, eu penso que para mim é como um fio, sabe? Sim. Um fio. Fiozinho da meada. Vai puxando A gente no precisa cortar o nó górdio. A gente precisa, sabe, fazer porque esse emaranhado, se você puxa o fio, você consegue compreender o motivo pelo qual o transporte na cidade de Campinas é horrível. Tem pessoas que demoram 2 horas. Então, você imagina, as pessoas já estão com uma jornada de trabalho extenuante. Estamos na luta pelo fim da escala 6x1 porque as pessoas estão adoecidas. As pessoas têm 2 horas de trajeto, né? As mulheres que precisam passar na creche, pegar o filho, e assim, isso torna, ainda mais no cenário de emergência climática. O presidente DEC falou, porque está reduzindo o número de passageiros. É claro que reduz. É claro. Se o transporte é ruim e caro, você pega um Uber, você compra entra no financiamento de uma moto, o financiamento de carro tá difícil. Mas entendeu? Você dá um jeito. É um ponto de credibilidade. Se não funciona, por que eu vou usar? Exato. Então, se você tem um transporte público de qualidade, cidades do Brasil e do mundo em que o transporte público é de qualidade, as pessoas usam o transporte público. Isso diminui o trânsito de Campinas caótico, né? E você vai pega Anhanguera, Dom Pedro, Santos Dumont. Sim, é uma coisa... Viraram avenidas, né? As avenidas... Não, mas as rodovias aqui viraram avenidas. Sim, ela é... Já não é mais uma estrada, já não é uma rodovia. E no momento de emergência climática, que você tem... a gente precisa diminuir o número de carros. A gente vai ter um super El Niño. Vai ter um super El Niño. Todas, né, você tem lugares, na Colômbia já está tendo uma seca drástica, em Santa Marta, você já está tendo fenômenos extremos. O que os cientistas estão dizendo é que nós vamos ter as maiores altas de temperatura já registradas na história da humanidade. Então, assim, é uma questão... Para agora, né? Agora, 2026, 2027. Não estamos falando mais daqui a 10, 15 anos, 20... Não é uma coisa do futuro. A emergência climática é agora. E você ter transporte público de qualidade, ele é central. Ele é a veia. É a veia da cidade. Então, por isso eu acho, assim, que nós precisamos ir até o fim. E, para mim, escancara o quanto esse modelo está falido. Para a gente sair desse atoleiro, porque a gente está... Assim, a gente precisa trazer à tona, mas a gente continua no atoleiro. O atoleiro está aí persistindo desde 2005. Isso que é absurdo. 2005. São 21 anos. 2005 é o primeiro mandato de Hélio de Oliveira Santos. Sim. Olha o tempo. Gerações. Isso. Quantos anos tem seu filho? Meu filho está com 13. Então, foi antes do seu filho nascer. Bem antes. Bem antes de eu casar, de começar a namorar. É um negócio absurdo. 21 anos. A gente está nesse atoleiro. É maioridade, né? Já completou a maioridade. Então, como é que a gente sai desse atoleiro? Tem que rever modelo. Não funciona. E aí, a primeira coisa tem que ter coragem de dizer, não funciona. Não vai funcionar. Funciona para os monopólios. Mas sabe o que está me chamando a atenção? Agora a gente vai para teorias, né? Ilações. Sim. É que tudo isso que está acontecendo está atingindo e vai atingir, a gente está escafronchando, mas está mostrando, na verdade, uma empresa, a Smart, que faz parte do consórcio Grande Campinas, e que venceu o leilão, tirando de cena o Grupo Bellarmino, que é esse que não funciona lá desde 2005. Sim. Um deles, né? O outro também perdeu aí para a Sansetur de Marco Abichedi. Bom, é isso que está me chamando a atenção. Tudo isso está envolvendo uma guerra comercial. O novo consórcio que, por mais que não tenha santo nessa área, a gente sabe disso, era aquela coisa, olha, mas pelo menos trocou, porque a gente já não aguenta mais essa que está aí há tanto tempo ônibus que pega fogo, ônibus que a porta cai, ônibus que solta a roda, quebra
tem que ser guinchado. Quantos? Tem uma estatística da INDEC que é absurda, coisa de 20, 30 que quebram por dia. Coisa inaceitável. E é esse grupo que está aí. Então, tudo isso está acontecendo, a gente vê lá na frente, entre aspas, pode favorecer justamente o que está. O que eu acho assim, não dá para... a gente precisa mudar. É um negócio maluco isso. A gente precisa mudar. Agora, não dá para mudar e colocar corruptos. É que o setor, eu sei, tem essa pecha. Eu sei, o setor ele carrega essa... A questão é, não dá para mudar e trocar 6 por meia dúzia, isso que eu quero dizer, entendeu? Se o setor, ele tem uma série de... É um setor muito poderoso, monopólios. O TCE mostrou que tem relações, sociedades que são, inclusive, veladas, né? Ou seja, você tem... Temos o caso lá em São Paulo, que a investigação aponta a participação do PCC. Exato, então... exato. Não, se a gente for pensar... desesperador. Se a gente vai mais a fundo nisso, Banco Master, enfim, tudo isso... Agora, eu acho assim, nós precisamos mudar o sistema de transporte. Concordo com você, Belarmindo, que é um monopólio, que controla sei lá, desde quando? Acho que antes de eu nascer, eu estou com 41 anos, não sei quando que começou esse controle. Precisa mudar, mas não dá para trocar 6 por meia dúzia. Por isso que eu estou falando, eu entendo que isso é importante mostrar que é um problema do modelo. Esse processo de licitação pública, ao longo dos anos, a prefeitura foi abrindo mão do controle. Na nova licitação, por exemplo, a tarifa, você cria uma empresa, terceiriza o controle do tarifário, que digamos assim, o tarifário é a arrecadação do dinheiro. A prefeitura vai abrindo mão. Nós precisamos fazer um processo, não falando que é do dia para a noite, não é do dia para a noite, mas a gente precisa municipalizar, que a prefeitura tenha o controle desse processo, né? O poder público, com órgãos de controle, tenham o protagonismo e incorporem as etapas do transporte público. No Rio de Janeiro, a própria prefeitura... Porque o Rio de Janeiro também, né? É um caso à parte no Brasil. Mas uma saída que eles encontraram, por ser um caso à parte no Brasil, foi fazer... a prefeitura tá incorporando ônibus próprio, frota própria. Por que não fazer isso aqui? Podemos pensar, né? Tem o financiamento do BNDES. Começa... Dá início a uma corporação de frota própria. É viável essa situação? Eu acho que é manutenção. Mas é viável manter do jeito que está? Não estou defendendo a atual. Porque os argumentos que eu vejo isso que eu achava que era importante debater, entendeu? Olha, tem uma coisa que me frustra na Câmara Municipal, que é o debate superficial. A gente precisa batalhar, lutar, gritar, dar um barraco para fazer um debate superficial. Porque, assim, a gente precisa aprofundar essa discussão. Foi o subsídio de 2025 foi 239 milhões de reais. Eram 134, pouco tempo atrás. Então, assim, a gente está falando de 11 bilhões. Lembrando que tarifa paga o usuário. Subsídio para não usa o ônibus. Não, você paga também. Você paga porque é orçamento público. Exatamente. Aí todo mundo está pagando. Você pode usar ou não usar. Está saindo dinheiro da prefeitura, não sai dinheiro do bolso do prefeito, sai dinheiro do bolso do contribuinte. Exato. Mas e aí, o quanto isso pode resultar, inclusive, de economia? Se você tem um transporte público. Eu acho que tem que fazer tarifa zero. Passe livre. Eu sou defensora, já militei no movimento Passe Livre desde 2005. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a militar. A gente fez luta aqui, ato em Campinas, quando a passagem ia aumentar para R$2. Era R$2 não dá, passe livre já.
Foi ali na minha juventude. Hoje 6,50. 6,50. Com subsídio. Então, assim, se a gente incorpora a frota, e aí é importante que o governo federal tenha, e o BNDES esteja apresentando essa linha de financiamento, a gente incorpora a frota, a gente incorpora manutenção, enfim, isso tem que ter um debate técnico, mas, e assim, nós temos técnicos extremamente competentes. Tem estudo econômico para entender, não esses comissionados, que aliás até foi uma boa notícia que o STF derrubou 598 cargos comissionados. É uma boa notícia. Não. Isso tem poder de dar uma balada nessa estrutura dessa cidade. Não estou falando que a notícia, né, é que ele deu mais tempo para recorrer, né? Sim. Porque não julgou o mérito. Só pediu, foi um pedido da própria prefeitura. Me dá mais tempo para poder fazer essa readequação. Só que esse mais tempo aí é para tentar o mérito, né? Então... Mas eu acho que porque isso para mim é o básico, né? Para a prefeitura... E essa situação aí do STF, a gente está discutindo o quê? Desde 2017, mais ou menos? O Jonas Donizete foi condenado em primeira instância. Ele terminou o mandato dele prefeito... Com um recurso no TJ, né? Porque aí as coisas se ligam. Porque é isso que eu acho que... Isso que eu tento... Eu acho que, assim, as pessoas precisam ter uma compreensão global das coisas. Quanto mais as pessoas compreenderem o todo, mais força a gente tem para mudar, para aprofundar um debate, para escolher que caminho que a gente quer. Porque que acontece? Aí você tem o serviço público. Posso falar a palavra? Pode! Uma merda. Tá ligado? Você tem um serviço público porcaria. As pessoas não acessam o serviço público. O vereador vira um despachante de luxo. Sim. É um despachante de luxo. Porque aí as pessoas elas... Eu acho engraçado que as pessoas vêm perguntar: Mariana, você tem alguém na INDEC? Aí eu falo assim, como assim, né? Tipo, eu não tenho ninguém, eu sou na oposição. Eu não tenho nenhum cargo comissionado, não tenho nomeação nenhuma. Aliás, até o Arnaldo Salvetti, que o cara que caiu, o diretor da INDEC, depois o Arnaldo Salvetti disse, não, porque ele foi nomeado por indicação minha. Ou seja, assim, você nega o direito de conjunto, as pessoas não têm acesso aos serviços públicos essenciais, básicos, né? Que é o procedimento legal e tudo mais. Aí o vereador vira um despachante de luxo e aí ele faz um acordo, os vereadores da base nomeiam cargos dentro dos serviços dos equipamentos que vai resolver pequenas coisinhas, sabe? O problema de uma multa. O problema da minha conta de água. E aí as pessoas... Isso vira uma cultura do clientelismo. É o escambo, né? É compra de voto. Se a gente for levar ao pé da letra, é compra de voto. Aí vira isso. E aí, ao mesmo tempo, o vereador vota tudo que a base quer. Aí surgiu o Vini, né? Que é uma outra característica. Que é o cara que faz escândalo. Mas eu falo assim, é muito curioso, porque ele é escandaloso. Ele dá esse ar de que ele tá tensionando. Mas ele só tensiona com o trabalhador. E ele torna tudo mais difícil. Porque a experiência que eu tenho aqui, assim, pra gente resolver problema, de fato, não ficar lidando com os sintomas, você precisa do trabalhador. O trabalhador sabe. Tem muita gente que sabe. E o governo Dário está perseguindo os trabalhadores que ousam fazer denúncia, que ousam bater de frente, que ousam se colocar contra esse toma lá da cá, que ousam se colocar contra o clientelismo. Ele persegue. O assédio moral é sistemático. As pessoas, as chefias são premiadas na medida em que são capacho, puxa-saco e que persegue trabalhador que tem autonomia. E aí o Vini vai lá e ataca os trabalhadores, torna tudo mais difícil, dá um ar de que sou o salvador da pátria e tararará, e ao mesmo tempo tá fazendo relação com os negócios. Então, por isso que eu tô falando, é um fio. É um fio. E esse sistema, a gente precisa botar esse sistema abaixo. Não tem como. Assim, esse sistema precisa cair. Campinas... Assim, eu não sei, o quanto mais a gente precisa descer para que esse sistema caia. Porque quem sofre, no final das contas, é esse usuário, né? Que precisa de um transporte público e não tem ele numa mínima qualidade, paga caríssimo, o ônibus pega fogo, quebra. Bom... Vamos
vamos falar desse ponto específico. Foi a senhora que apresentou a comissão processante contra o vereador Vini Oliveira, que, enfim, ressurgiu. Depois de vídeos, imagens, UTI, sei lá, e assim vai. Onde estava Vini Oliveira? Bom, reapareceu ontem, disse que estava, depois de uma recuperação física e mental, estava lá recebendo a notificação, finalmente, da comissão processante e, mais uma vez, negou irregularidades, que não tem, fala que foi tudo republicano. Queria uma avaliação da senhora nesse ressurgimento do vereador que enfrenta essa comissão processante e como a senhora está avaliando o que acontece lá dentro da Câmara envolvendo o próprio vereador Vini Oliveira. Porque naquele momento da abertura da comissão processante, o sentimento que eu tinha, conversando, de que o mandato dele seria cassado. Hoje, como é que está essa temperatura nessa pizzaria que se tornou? Olha, por sinal, o design do próprio plenário lembra um forno a lenha. Tá? Eu não sou muito... Embora eu seja uma das mais experientes lá, eu sou meio... refratária. Meio peixinho fora d'água, entendeu? Eu sou meio peixinho fora d'água. Eu não tô em grupo de WhatsApp, eu não... Não fez bolão da Copa? Não vou tomar cerveja, não participo. Então, assim, eu não tenho muito... eu sinto o que acontece lá. O Vini não é a primeira vez. Eu presidi uma comissão processante contra o Vini, por conta do caso da médica do Hospital Mário Gatti. E durante os procedimentos, nós provamos, e ele disse, e eles, os assessores, disseram que eles sabiam que a médica estava em horário de janta, e mesmo assim, ele decidiu publicar o vídeo dizendo que ela não estava trabalhando. Por uma questão de sensacionalismo, porque ele sabia que isso ia dar likes nas redes sociais, ou seja, ele colocou a vida profissional daquela médica em questão, e é sempre mulheres, né? E ele disse isso durante as oitivas. A gente vai pegando, né, a verossimilhança, a verossimilidade, e ele confessou isso. Confessou de que ele decidiu, por livre e espontânea vontade, fazer essa denúncia falsa. Que, aliás, é uma coisa recorrente que o Vini faz. E, naquela ocasião, eu também sentia que havia um clima de que poderíamos caçar o Vini. Houve um recuo. A base resolveu salvar ele. Não participei das conversas. Sei que teve um enquadro lá. Dizem não, que ele até chorou lá para os vereadores. Eu queria entendeu? só colocar um ponto, não te interrompendo, mas colocando só um ponto nesse contexto, porque teve toda essa situação envolvendo a médica lá no primeiro dia de mandato, no 1º de janeiro, né? E ele decidiu, então, naquele primeiro momento, apresentar uma tal de CPI da saúde. E aí, quem não votou, quem assinou, tal, ele colocou a foto de todos os vereadores. Eu acho que ali é o que... Porque a base estava pouco se lixando com aquele vídeo. Mas ele retirou o pedido da CPI. Mas a publicação da imagem dos vereadores, para quem tem 200 mil seguidores, aquilo causou um impacto, deve ter enfurecido Eu acho que os vereadores, eles... Ali eles deram, acho que presta atenção naquele momento. Vai brincando, sim, que você já cai aqui em 2 meses. Pode ser. E aí naquele momento... houve um recuo. Então, eu estou trazendo isso porque, assim, eu acho que assim, eu acho que tem um sentimento de que, num primeiro momento, existe um sentimento de que precisa ir até o fim. É que o cenário é horroroso, né? Precisa até o fim. Agora, isso pode mudar. Ainda mais agora que apareceu o Igor Diego no cenário, então, que apareceu o Dário, entendeu? O que eu acho assim, precisa ir até o fim, custe o que custar, doa em que doer. Quem aparecer e de fato estiver cometendo alguma infração administrativa, algum desvio de função, como é que fala? Improbidade administrativa, precisa sofrer as consequências disso. Seja vereador
quem quer que seja prefeito, seja secretário. Eu acho que o secretário já tinha que, assim, já não tem condição de secretário permanecer. Ainda mais depois dessa reunião, dessa fala. Mas, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer lá. Eu não participo das negociações internas. E vamos analisar a própria fala do vereador Vini agora, nesse ressurgimento. Depois de assinar a comissão processante, por sinal, chamou, para quem vai acompanhar, ele chamou contratou um dos principais criminalistas aqui de Campinas, Haroldo Cardella. E que assessorou o assessor... Rafael Creato. O Rafael, o assessor do... Braço direito Zé Carlos. Do Zé Carlos, no caso de propina. E você entende que... Aí eu fico pensando assim, por quê? Sabe eu tenho uma ideia de assim, quem não deve, não teme. E aí, assim, por que contratar, que não deve ser barato? Não deve ser barato. Eu não faço ideia. Não tenho dimensão. Não consigo dar um chute de quanto custa uma assessoria jurídica dessa natureza. Os principais aqui é Ralph Tortman, que foi quem defendeu Zé Carlos, e Haroldo Cardella, um dos grandes nomes também, que defendeu Creato. O Rafael Creato, no caso daquele escândalo da propina, da TV Câmara e tudo mais. Então, assim, você vai se blindar com um jurídico desse porte, dessa estatura... Dessa estatura, que já tem uma experiência no caso de propina envolvendo o vereador, sendo que você, como é que ele diz, foi pegar papéis de denúncia para o Ministério Público? Isso é verossímil? Precisa dessa blindagem? Agora, o que eu acho muito triste, Flávia, é que eu vejo assim, tem pessoas que eu vejo nas redes sociais, pessoas que acreditam de boa fé. Mas isso é... Sabe? Pessoas que estão indignadas e acreditam de boa fé. Isso eu acho triste, sabe? Eu acho triste. Por isso que eu acho que é o principal desafio nosso, a gente precisa politizar, as pessoas precisam ter formação política, as pessoas precisam compreender, entender como as coisas funcionam. Sabe? Quem está tomando as decisões da nossa sociedade sabe muito bem. Não, sabe, o tempo da ingenuidade já foi. Não existe ingênuo, não existe, sabe, não existe ingenuidade. Quem tá decidindo as coisas sabe muito bem como funciona, sabe onde quer chegar e tá fazendo as coisas. As pessoas, público, as pessoas precisam ser politizadas, elas precisam entender, precisam compreender. Porque a única coisa que nós temos, que não somos donos de monopólio, né, e talvez que não nos propomos a ser funcionário de monopólio A, B ou C, a única coisa que nós temos é ser maioria social. É ser maior parte da sociedade. Eu acho assim, eu falo, o que a gente tem de poder? O único poder que a gente tem é que a gente é a maioria que está se ferrando, está comendo pão que o diabo amassou nessa cidade, nesse país, né? Agora, enfim, tem outros elementos, né? A gente está fazendo um recorte, mas que também não dá para recortar muito. Mas a gente vai se indignando e vai aumentando, você vê, isso tá... Porque é a mesma lógica da Sabesp, da privatização da Sabesp. É exatamente a mesma lógica que o Tarcísio privatizou a Sabesp na B3. Quebrando o martelo. Quebrando o martelo. Na Bolsa de Valores. Porque isso, aparentemente, dá o sistema financeiro, né? Como se não existisse o Banco Master. Privatizou a EMAI, lá de São Paulo. Tá privatizando, inclusive fazendo uma pressão nas pequenas cidades de privatizar o sistema de água. Aí, Paulínia, Montemor, Hortolândia. O Valinhos estava privatizando, agora voltou atrás, né? Voltou atrás. Mas, assim, com água com cheiro de mofo, acidente acontecendo, né, explosão, porque obra vai ser feita e aí perfura o sistema de gás. Os acionistas, né, o alto escalão, acionistas não, mas o alto escalão da Sabesp com reajuste salarial de mais de 500%. Então, assim, é a mesma lógica.
É a lógica de que a água, o sistema de água, você vai... Se ataca o serviço público, eu acho que o serviço público tem um monte de dificuldade. Eu sou servidora pública da Unicamp, sou servidora, e assim, a gente via um monte de dificuldade, vemos um monte de dificuldade. Tem um monte de mudanças que eu acho que seriam necessárias fazer no serviço público. Tem um monte de coisa. Agora, se ataca o serviço público para quê? Para entregar a gestão na mão do setor privado. E o setor privado que consegue essa gestão, que tem capacidade, não estamos falando do empresário. É que eu acho que, quando fala empresário, é muita gente. Né? E aí tem um mito de que o dono da padaria, da borracharia, do cachorro-quente, que é endividado, que faz dívida, financiamento, que tem toda essa dificuldade, ele tem uma vida, ele é da mesma categoria dos acionistas do banco em que ele empresta dinheiro. Não é. Uma coisa a gente está falando de um setor muito, muito forte, poderoso, com relações de sociedade, que muitas vezes a gente não sabe nem quem é, como é que você chega no CPF dessa pessoa. Você não sabe nem quem é. Não está nem no Brasil, entendeu? Né? Tá lá em Miami, sei lá, na Flórida, entendeu? É acionista, assim, e é essa galera que está tomando conta de toda a gestão pública do Brasil. Do Brasil. Para mim, o Banco Master, ele é a ponta do iceberg. Ele era o mecanismo de lavagem. O Banco Master, ele era um grande sistema de lavagem de dinheiro para chegar o favorecimento no ramo político e limpar, né? Sim. Porque ele limpava todas as maracutaias. Vereadora, a senhora citou um ponto importante sobre a situação do parlamentar Vini Oliveira, nessa comissão processante. E eu até queria essa avaliação, que foi, beleza, termômetro era de que estava estourando, ia ser cassado. Surge a fala de Igor Diego. E a gente não sabe o que tem mais por vir, se é que vai vir mais. Pronto, mas aí, vamos ao que a gente tem de fato hoje. Surge um vereador da base, o terceiro mais votado, do Republicanos, do partido do prefeito. Isso é curioso, porque eu fui a mais votada, o Vini o segundo e o Igor terceiro. Calma! Mas o terceiro mais votado tá lá, ó, nessa discussão. E avaliando a frase ontem o depoimento, a postagem, né, do vereador Vini Oliveira, ele nega a irregularidade mais uma vez, ponto. E faz uma menção à base. Ele também cita e parabeniza a base dos vereadores, porque na segunda-feira os vereadores rejeitam, a base, né, rejeita, né, a oposição completa vota pela admissão das denúncias, mas a base rejeita a admissão da comissão processante contra a Dara e a comissão processante contra Igor Diego. E ele usa esse argumento para parabenizar, fazer uma menção, e mais ou menos, quando você começa a avaliar e pensa um pouco mais, ele está falando, olha, parabéns por ter derrubado essa comissão processante, mas ele está, agora entre linhas. Sinalizando. Mas ele está sinalizando e, olha, é um vereador dessa mesma casa, conversando com a mesma pessoa, a imagem é a mesma captada na Smile, e vocês negaram. Por que eu vou ser cassado? Você teve essa mesma avaliação? Sim, eu acho que tem dois elementos aí. Vai ser o álibi dele, principal álibi, para tentar pressionar a comissão e os vereadores a enterrarem a CP. Imagino que ele vai fazer uma pressão sobre a base. Uma pressão e uma negociação. Essa sinalização é uma pressão, é o morde-a-sopra, entendeu? O Vini, eu acho que o Vini é um joguete, entendeu? É que o Vini ele trabalha... não tem esse tanto poder de pressão político, né? Porque me chamou a atenção, na abertura da comissão processante, a senhora enfrentou uma comissão processante quando teve a situação lá da flotila, aquela coisa maluca lá que inventaram para a comissão processante. Mas todo e qualquer vereador que passou por uma CP aí, por um pedido de CP, consegue levar uma claquezinha lá. Então, o Otto Alejandro levou, o Edson Ribeiro também teve o pessoal lá o acompanhando.
Ele não. E foi no mesmo dia, né, do Edson com o Vini. É que ele zero, ele é mais me chamou... coisa de rede social, Então, mas né? parece... Quando a gente fala da superficialidade das redes sociais, o pessoal tá lá, mas não se engaja fisicamente. Eu acho que porque ele trabalha muito na desinformação. O Vini, ele trabalha muito... Porque a rede social, ele tem essa, né? Bom, você citou a flotilha, né? Ele fez uma postagem mentirosa com relação à minha viagem, né? E eu tenho muito orgulho de ter sido parte da maior missão humanitária que já fez em torno contra o genocídio do povo palestino. Eu tenho muito orgulho disso. Ele fez uma mensagem mentirosa dizendo que eu estava levando drogas e tudo mais. Entrei na justiça contra ele. Ele foi condenado, né, a pagar danos morais e a fazer uma postagem nas redes sociais de retratação. Aí ele vai lá, faz uma postagem de retratação e sobe 250 conteúdos para diminuir o alcance. Então, a rede social, ela é passível de uma manipulação que depende muito do alcance que você tem, da imagem, o imagético, entendeu? Então, assim, eu acho que o Vini, ele dialoga com uma base social revoltada, mas despolitizada, que provavelmente não vai estar ouvindo esse podcast aqui. Porque quem acompanha política na cidade, ouve teu podcast, acompanha tua coluna. Esse conjunto das pessoas que o Vini dialoga é um conjunto de pessoas que está indignada, está pé da vida, né, que é um salvador da pátria, mas que não acompanha a política no cotidiano. Então, ele pode... Eu acho que aquele vídeo foi assim... Foi o Vini Paz e Amor. Entendeu? Que ele tem uma chavinha. Que quando ele quer inflamar, ele liga a chavinha do indignado. A ira. E aí, depois ele tem a chavinha do Vini Paz e Amor, fazendo uma sinalização para a base do governo, que, olha, estou disposto a dialogar, que foi a mesma coisa da CPI da saúde. Ele fez uma... Aí ele levou do governo, aí ele recua. E aí ele faz, não, estou aqui para dialogar, não sei o quê. Ai, que bom. Ele vai usar isso, usar esse elemento como álibi, como forma de pressão, porque ele usa. As redes sociais, essa base dele é a forma que ele usa para pressionar. Bom, avaliação também, a gente está falando do Vini, a gente agora não sabe o que vai realmente acontecer. Tinha uma impressão, sim, de que o mandato estava por um triz, mas... Olha, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Exato, inclusive nada. E geralmente, né, o nada é a grande probabilidade. Mas eu acho que a gente tem que batalhar até o fim. Sobre as duas comissões processantes apresentadas nesta semana, dentro desse escopo, né, que foram 3 na segunda-feira, uma até contra o Vini, envolvendo aí as falas contra o vereador Benê Lima, que eu tenho, para falar sobre isso, eu piso em ovos, porque é uma situação que é um negócio degradante, ridículo. Sim, que o Vini... situação envolve ainda outras pessoas, é um negócio que não... Bom, agora ele está respondendo lá dentro da corregedoria. E nessa deve ser... pode ser um afastamento, uma punição assim. Quando foi o Otto Alejandro, né? Eu acho que um pouco mais que até do Otto. Ali, vamos, segue. Quanto a essas duas novas comissões processantes que foram rejeitadas, a avaliação porque já que não tem esse grupo, não faz parte do grupo, do grupão do WhatsApp, mas o grupo da oposição, qual que era a avaliação dentro e a partir de agora? A oposição votou a favor da abertura da comissão processante. Eu entendo que o ideal, porque assim, quando isso escalonou, envolvendo o governo, né, a gente não está falando mais apenas de um vereador, nós estamos falando de vereadores, estamos falando de governo, de secretário. Nesse cenário, para mim, o instrumento ideal é a CPI. Sim, que a senhora apresentou. Apresentei a pedido de abertura da CPI. 6 assinaturas ainda? 6 assinaturas. E não vai passar disso. Não temos e eu espero até que o Vini assine a CPI. Porque quem não deve não teme, né? Eu vou inclusive, convidá-lo a assinar a CPI. Porque se ele quer mesmo, gravou o vídeo dizendo que queria que tudo viesse à tona, que fosse investigado. Então, por exemplo, assina a CPI, né? Mas, agora,
a comissão processante, o pedido de abertura da comissão processante contra o prefeito e contra o vereador Gordiego, que veio de uma outra, né, de um munícipe, não foi interna da Câmara, foi de um munícipe, eu acho que é legítima, porque expressa uma indignação que está acontecendo na sociedade. Por isso, votamos a favor. Votamos a favor. Agora, em termos de instrumento que nos possibilite, para mim, o instrumento ideal, e isso foi isso não é só uma opinião minha, foi expressa pelos vereadores da oposição de esquerda e tudo mais, que o instrumento ideal era a CPI. O problema é que nós ainda não temos... Olha, no dia que a oposição de esquerda tiver 11 vereadores, a gente vai fazer a gente vai fazer um arrebento nessa cidade. Eu não consigo lembrar de cabeça mesmo quando foi a última CPI instalada aqui na Câmara de Campinas. Eu acho que passou o governo Jonas inteiro sem. Sim, teve a comissão processante. CPI não passava. Mas aí, eu até quando eu propus a abertura da CPI, eu lembrei da CPI da Sanasa. Sim. Você lembra da CPI da Sanasa, o governo Hélio? Eu acompanho aquilo tudo. Eu não era vereadora ainda. Eu era repórter e... Você acompanhou de perto. Essa foi... O caso Sanasa... Aham. Desculpa quem está acompanhando. Entendam o que eu estou falando. O caso Sanasa foi maravilhoso para mim, como profissional, porque fez crescer. Eu cresci profissionalmente acompanhando o caso Sanasa. Foi a partir dali que eu já gostava de política. Você ganhou experiência. Caía a fundo, acompanhando o Ministério Público, pegando investigação, recebendo informações. Você sabe que eu estava naquele movimento que acampou na frente da prefeitura. Lembra da Câmara? Que a gente fez um carômetro dos vereadores que votam a favor. Eu não era vereadora, mas eu já era militante, né? Já estava no PSOL. E eu fiz parte do movimento que fez um acampamento na frente da Câmara para controlar e pressionar os vereadores para abrir a CPI. No começo, bom, você sabe melhor que eu, porque na época eu era militante, mas eu não conseguia, eu era muito jovem, ainda não tinha tanta experiência. Você vai saber melhor do que eu. No começo... Eu era também jovem, né? Aqui, ó. Você falou que tem 41, eu tô com 44, não muda muito não. Então nos marcou Isso. um processo. Mas assim, no começo, não tinha as assinaturas necessárias. Depois de determinado momento, ficou impraticável não abrir. Ficou inviável. Tinha que abrir aquela CPI. Que começa tudo. Eu lembro bem, porque não era o caso Sanasa, era o tal de caso Cepera. Isso eu não me lembro. Caso Cepera, o caso Sanasa sai desse caso Cepera. Era um envolvimento de um grupo que tinha aí supostas irregularidades envolvendo, inclusive no Ministério Público, Tribunal de Justiça, governo do Tocantins. Sim, daquela compra de carros. Umas coisas assim. Atingindo o governador. É verdade. E estava sendo... E, naquela época, o promotor era Maurício Silveira Filho. Por sinal, ano passado teve aí aquele plot, isso, né, a gente tá falando de 2010, mais ou menos. Isso, 2010. Para quem está acompanhando 2010. E não viveu, a gente está falando... Finalzinho 2010. 15 anos atrás. E ele cita... Eu lembro bem dessa coletiva, porque foi que a gente chama de Casa do Bispo, ali na Nova Campinas, que era o sede do Ministério Público até então. E o repórter aqui eu quero puxar alguma coisa pra cá. Governo de Tocantins, beleza, valeu, mas não tem muita coisa pra cá. E ele cita no meio da fala, também Sanasa. Pra mim, teve o gancho regional. Na coletiva pergunta, o que é isso? Ainda tá meio embrionário. Você que abriu a porta. Eu lembro como algumas coisas, começa a tocar meu celular, eu tinha o toque, no meio da coletiva, o meu toque era do Super-Homem, começa a tocar aqui, eu quieto, ninguém tá vendo nada, as coisas, mas bom. Mas foi no caso, opa, eu já puxei por esse lado, fiz uma segunda falando do Sanasa. Aí começa a prefeitura, secretário de Assuntos Jurídicos, Carlos Henrique Pinto, começa a fazer uma auditoria. Auditoria? Sim. Aquela coisa interna, não deu nada. Vai ter CPI? Não vai, já está fazendo a averiguação interna, não fez nada. Só que aí começa janeiro
não tem uma operação, mas começa a ter investigações apontando, aí já voltada para o caso Sanasa. Sim. Aí, aí precisamos, vamos abrir a CPI. Sim. E quem foi o presidente na época foi o Sérgio Benassi, que era então líder de governo, ele foi o presidente. E eu lembro do final. Nada, fica tranquilo. Porque o nome do ex-presidente da Sanasa já estava envolvido, já estava surgindo muita coisa contra ele e tal. Eu lembro que teve no dia de uma CPI em que ele ia prestar depoimento, eu acompanhei, teve uma acusação dele que ele recebeu um dinheiro em conta. E ele estornou. E aí, foi a partir dali, peraí, estão querendo colocar ele de o único vilão da história. Ele estorna, fala, você ganhou, tem você recebendo um dinheiro de 400 mil, eu estou falando 400 mil, mas agora não lembro da época o número exato, mas ele falou, caiu na minha conta e eu estornei, tá aqui. Eu lembro, o que aconteceu? Estão tentando me incriminar, bababá. E aí ele vai lá, aí sim, ele corre ao Ministério Público e faz a delação. Certo. Faz um acordo de delação. Aí a coisa degringolou de vez. Mas qual que era o final da CPI da saúde, dessa Sanasa? CPI da Sanasa apontava, não tem nada, tá tudo tranquilo. Caíram 2 prefeitos. Bom, então, é aquela coisa, tudo pode acontecer até o nada, mas às vezes... Mas o que eu acho que a gente precisa fazer é ir até o fim. E para ir até o fim, para começo de conversa, para mim, assim, eu estou insistindo nisso e eu vou martelar nisso, que eu estou com uma ideia fixa. Eu tenho ideias fixas, entendeu? Eu tenho uma certa hiperfoco. Eu trabalho com hiperfocos. O meu hiperfoco do momento é o vídeo. Nós precisamos ter o vídeo. Para saber. Para saber. Se é só isso mesmo, né? Até porque, assim, a mídia como um todo precisa ter o vídeo como um todo. Né? Eu aposto que você também... Curiosidade tá... Eu aposto que se esse vídeo virar um documento público... Por que a Câmara precisa ter acesso a esse vídeo? Porque esse vídeo precisa ser um documento público, resguardado pela Câmara, mas que tenha acesso ao público. Para que a imprensa possa... A imprensa precisa ter acesso ao vídeo. Né? A imprensa precisa escrutinar. Porque até a própria empresa fala que o vídeo foi captado de forma criminosa, editado e divulgado também. Então, precisa ser o completo. Vamos fazer o completo, exatamente. Agora, para isso, você precisa ter instrumentos oficiais. A comissão processante é um instrumento disso. É um instrumento. Sim. Então, o que eu tô batendo muito, assim, é que a gente precisa ter acesso a esse vídeo para que a gente torne público, para que as pessoas possam acessar, para que a mídia possa acessar, para que os vereadores possam acessar. Me disseram, é que boa parte das coisas é o diz que me diz. Então, eu sempre filtro, né? Mas eu acho que também as coisas, elas têm um fundo... Elas também não aparecem do nada, né? Então, você tem que balancear. Me disseram que tem mais de 200 horas. Também me falaram. 240. 240 horas. A gente vai ter até que dividir, né? Para ficar assistindo. por força-tarefa. Força-tarefa de equipe para ficar assistindo. O caso Sanasa foi justamente assim. Ficar assistindo. Joga para onde, joga para onde. Divide 240 horas. O que mais que tem aí? Essa é a questão. Pode ter muita coisa, como também pode não ter nada e acabar. Bom, pode ser. Você fala que quer ir até o fim. Que o hiperfoco está nisso. Mas como focar e ir até o fim num ano como esse, eleitoral, que a senhora vai disputar aí uma candidatura a deputada? Eu acho que... Hiperfoco. Mas você pode ter o hiperfoco, mas tem questão física. Você tem que estar lá, tem que visitar cidades, fazer campanha. Porque não adianta só ficar no... Já viu que ficar só na rede social não garante. Mas por enquanto está tudo sob controle. E eu estou muito feliz com a minha pré-candidatura. É uma dobradinha com a Sâmia? A dobradinha prioritária a Sâmia. A Sâmia é fenomenal. A Sâmia é um fenômeno. Assim, eu conheço a Sâmia. A Sâmia foi estudante da Unicamp, foi estudante da USP.
foi do DCE da USP, eu fui do DCE da Unicamp. Não tem rivalidade de USP e Unicamp, não? Não, que isso, a gente sempre fez muita coisa junto. A Sâmia é funcionária da USP, eu sou funcionária da Unicamp. Nós duas fomos eleitas em 2016, no primeiro mandato. Ctrl-C, Ctrl-V, praticamente. Né? Entendeu? Então, assim, eu tenho uma relação de uma confiança muito forte com a Sâmia. Sobretudo porque eu acho que nos momentos mais centrais, a Sâmia teve uma posição muito firme. Muito inteligente. É uma pessoa muito inteligente e muito firme. Firme, assim, quero dizer assim, de firmeza, de convicção, de ética, de caráter, de coragem. Então, assim, para mim, a Sâmia ser reeleita é uma prioridade zero dessa campanha. E eu tô sentindo que a campanha para deputada, acho que por tudo o que aconteceu, pelo fato da gente, né, de eu ter sido a mais votada em 2020, nossa, eu tô até 2024. Mas foi a mais votada também em 2020. 2020, 2024, pelo fato de ter faltado 1.100 votos para a eleição para deputada na última. Pelo fato, eu nem fazia ideia, mas fiquei impressionada com a ida para a missão humanitária também. Eu acho que, assim, eu não fazia ideia que ia ter a dimensão que teve, sabe? Mas, assim, foi, assim, muito... Eu recebo muito carinho, porque a sensação... Por que eu fui para a flotilha? Essa é uma pergunta que as pessoas me falam. Por que você foi arriscar sua vida na flotilha? Flávio, eu não aguentava mais ver nas redes sociais notícia da Palestina. Eu não aguentava mais. Eu estava assim, eu tava ficando assim, até adoecida, porque a gente via pessoas morrendo de fome e o Israel usando a distribuição de comida como isca para matar pessoas, né? Soldados se vangloriando de matar bebê, de atirar em mulheres grávidas. A gente via notícia de tortura, abuso sexual, até ensinar cachorro a fazer um estupro, tá ligado? Dentro das prisões das prisões israelenses contra os palestinos. E eu ficava assim, gente, como que o mundo permite isso? Como que ninguém faz nada? Sabe? Para mim tem uma fronteira moral. Se isso pode qualquer coisa. É isso, assim. Se isso não indigna, o que mais vai indignar? O que vai tornar... o que vai dar indignação para as pessoas? Sabe? E aí, quando eu decidi, quando veio, né, eu sabia que ser do Brasil ia aproximar isso das pessoas, então ia aproximar essa solidariedade, e que ser uma parlamentar, inclusive ter um espaço, um oficial, e até poder contribuir no sentido de segurança dos participantes, né? Então, e aí por isso que eu fui. E eu percebi depois que um monte de gente sentia as mesmas coisas que eu, que é sentir essa sensação de não conseguir suportar mais aqui, né, ver e olhar e ver aquilo sem agir, sabe? Então, isso também me deu um carinho. E eu acho que, para mim, assim, olha, foi a experiência mais maravilhosa que eu já vivi na minha vida. Porque, apesar de todas as dificuldades, foi um perrengue total. Perrengue, né? Barco precário, a gente dormia em colchonete, passei 45 dias sem travesseiro. Quando eu voltei, uma coisa mais... o que você está sonhando? Eu estou sonhando... Minha cama. Eu sonho com a minha cama. Tem um travesseiro, sim, sabe? Depois de 30 e tantos dias num barco e 8 dias na prisão, eu falo assim, nossa, eu quero travesseiro. E uma boa fisioterapia também, né? E tomar banho de chuveirinho, porque a gente tomava banho de balde, água do mar, tá ligado? E assim, era um trampo. Tomar banho era a coisa mais tramposa, porque você tinha que jogar o balde, puxar a cordinha. Então, assim, depois disso tudo, depois de ter sido sequestrada, ficar na prisão e tudo mais, eu falo, olha, foi a coisa mais maravilhosa, porque eu vi solidariedade internacional, que eu acho que é uma necessidade para o mundo que a gente está vivendo, né? Quer dizer, o imperialismo é uma realidade, o imperialismo colonial é uma realidade. Nós temos uma oligarquia do Vale do Silício, uma oligarquia que está muito consciente que precisa de recursos naturais, e o Brasil tem esses recursos naturais.
Assim como tem um petróleo, para continuar essa indústria insana, de uma produção insana que está levando o mundo ao colapso, e que sabe que não tem lugar para todo mundo. Então, o racismo, o ódio, a militarização é uma forma de resolver o problema que não tem lugar para todo mundo. E, ao mesmo tempo, eu vi solidariedade, centenas de milhares de pessoas, assim, no mundo árabe, de massas, na Europa, em Barcelona, assim, 1 milhão de pessoas em Roma, greve geral, os portuários da Itália fazendo... minha mãe, coitada, minha mãe sofreu. Eu queria até te perguntar isso, como é que foi porque, individualmente, você tá lá e sabia que ia enfrentar um perrengue desgraçado. Mas e quem ficou por aqui? Como é que ficou tua família? A minha mãe, ela é misto de orgulho e de preocupação, né? Ela foi a que mais sofreu. Para a família foi difícil. Porque a gente foi atacado por drone na Tunísia, né? Ameaça, né? Ameaça de que o Israel ameaçou a gente de tudo que é jeito. Depois, na prisão, aí o exército israelense toma conta do barco 9 horas da noite. A família só teve notícia da gente, que a gente está vivo, né? Que quando a gente passa pelo porto, né? Que aí assume a custódia. Esse é o período mais crítico, né? Porque das 9 horas da noite até as 7 horas da noite do dia seguinte, nós ficamos sob custódia deles dentro do barco. Só que não tinha nenhum registro de custódia, né? A gente só vai passar pelo porto à noite do dia seguinte. Então, nesse período também, muito, muito... Mas minha família, assim, olha, maravilhosa. Meu marido, maravilhoso. Falou... Quando eu falei para ele que eu queria ir, ele falou, tem que ir. Né? Minha mãe ficou mais assim, acho que minha mãe não fazia dimensão do que significava exatamente. Ela falou para mim que eu enganei ela, porque eu falei para ela, falei, mãe, é menos perigoso do que parece. Mas eu acho mesmo, assim, não é que menos perigoso do que parece. É que, assim, não era uma ação individual, não é uma aventura, né? É uma ação que eu sabia do impacto que ia ter no mundo. Né? Então, e eu acho que, assim, para mim é um orgulho, assim, ter representado o Brasil, ter alguém de Campinas, sabe, numa missão que vai virar registro da história. Eu tenho uma sensação, porque quando a gente cruzou o Mar Mediterrâneo, né? E o mar, como é muito escuro, você vê, em noite sem lua, você vê as estrelas, assim, você vê o espectro da Via Láctea. É uma coisa maravilhosa. Você vê, assim, a Via Láctea, o formato da Via Láctea. E aí, toda noite, assim, eu dormia cedo, porque precisava acordar cedo, por causa do sol, depois de um tempo fica meio insuportável ficar em cima do barco. Mas aí, eu subia antes de dormir, e eu ficava olhando aquele espectro, e eu falava assim, nossa, que loucura. Eu sei onde eu estou localizada no universo. Porque você está vendo, você se vê no universo. E eu falava assim, eu sei onde eu estou na história. Eu consigo ver onde eu estou localizada no universo e eu consigo me ver onde eu estou localizada na história. Porque vai ficar para os registros históricos, né? E então é um orgulho que Campinas... que eu tenha representado Campinas nisso. E isso trouxe... Eu comecei a falar, porque eu falo muito. Sim, né, mãe? Mas porque eu acho que... A ideia do podcast é essa. Porque eu acho que trouxe também... Isso trouxe uma referência que, muito além, assim, eu vejo que as pessoas acompanharam no Brasil inteiro. Sim. Abriu portas... A gente fala de furar a bolha, mas furar a bolha municipal, né? Ou regional, que 14 mil votos belíssima bolha, por sinal, mas para se tornar uma deputada, assim, precisava ter. Obviamente, não foi por isso, porque até teve aí os adversários falando, tá indo lá só para conseguir estourar essa bolha e ser deputada ano que vem. Bom, mas o fato é uma coisa levou a outra. Ponto. Claro. Você está lá, você teve uma maior exposição. Até porque tem outras formas de fazer isso. Você não precisa arriscar sua vida, né? Mais seguras, né? Mais seguras. Mas essa expectativa para essa eleição? Eu estou confiante. Eu acho que, assim, Campinas nunca elegeu uma deputada de esquerda. Nunca. Todos os deputados de esquerda eram homens e as mulheres eram de direita. E o PSOL nunca elegeu uma deputada no interior.
Então, eu acho que, assim, eu quero quebrar esses 2 tabus. É um tabu. Eu quero quebrar esses tabus. Acho que tenho condições. Eleição é sempre uma caixinha de surpresa, muitas coisas. Agora, eu gosto de eleição, porque, para mim, eleição boa é a eleição que a gente se diverte. E, queiramos ou não, de tédio a gente não padece, porque tem tudo isso acontecendo. Eu acho que a gente precisa... Para mim, assim, evitar a volta do Bolsonaro é o ponto zero, porque é uma máfia. Né? Você pode não gostar do Lula, eu não gosto do Lula, não gosto de quem. Tá bom, tudo bem, pode não gostar. Mas o Bolsonaro e sua família é uma máfia, é milícia, e eles voltarem para o governo é tragédia total. E ainda mais alinhado com esse psicopata do Donald Trump, assim. E a gente precisa derrotar o Tarcísio, né? Porque o Tarcísio, assim, privatização da Sabesp, destruição da escola pública, aumento de pedágio. Então, eu acho que tem todo esse cenário, né? Que é uma eleição que tem muita coisa em jogo. Além da gente conseguir os cargos executivos, nós precisamos de um legislativo forte, atuante. Eu me sinto muito, muito, muito experimentada. Assim, eu voltei dessa experiência, assim, para mim pareceu que passou décadas, entendeu? Voltei muito mais consciente, voltei com mais firmeza, com mais convicção, com mais vivência, né? Com mais vivência. E acho que eu estou animada, porque eu acho que pode ser, sabe? Eu estou animada que, se eu for deputada de Campinas, eu acho que a gente vai ter uma possibilidade de uma mudança. Porque esse sistema que a gente está falando, ele é um sistema que tem braços fora. Não se muda, né? Não se muda simplesmente de dentro. Então, eu acho que ser deputada vai abrir novos caminhos. E eu estou animada com esses novos caminhos. Então, vou fazer de tudo, né? Vou fazer de tudo. O resultado não pertence a nós. O que nós podemos... Eu gosto muito de uma ideia que é assim, ousar lutar, ousar vencer. Quem não ousa lutar... Não vence. Não vence mesmo. Então, assim, a gente precisa ser ousado e ter coragem para enfrentar o desafio. Ousar lutar, ousar vencer. Então, é isso. Vereadora, queria agradecer. Obrigada. Essa participação aqui no FPXcast, no podcast. Boa sorte nessa corrida eleitoral. Um ano, mais uma vez, né? Todo ano é crítico, impressionante, né? A gente vai vivendo essa história. Cara, e vamos para mais uma. Como eu disse em algum determinado momento aqui da nossa conversa, a gente fica sempre esperando o novo escândalo, a nova crise. E aí a gente está falando de todos os lados, né? Mas boa sorte. Obrigada. Boa sorte nessa disputa eleitoral. A gente vai acompanhar aí de perto e acompanhar ainda mais de perto esses desdobramentos na Câmara de Campinas envolvendo a licitação do transporte de Campinas, que precisa ter um norte. Claro. Ela precisa sair... não trocando 6 por meia dúzia, mas é preciso atender essa população que paga R$ 6,50 num ônibus que está pegando fogo, caindo aos pedaços, quebrando às 5 horas da manhã no ponte, deixando aí aquele trabalhador sem ter uma resposta, ou indo ter que pegar um ônibus na sequência já completamente degradado e aí ultra lotado. Já é super lotado, mas aí vai... Os trabalhadores do transporte adoecidos. Mais isso. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer pode acontecer, como você já falou em algum determinado momento. Pode acontecer, não pode acontecer nada. Mas essa licitação tem que sair e que tenha realmente uma melhoria, a gente espera. Porque, bom, eu não queria usar essa frase porque ficou pior, né? Porque... pior não fica? Não, consegue, fica pior sim. A gente precisa sair desse atoleiro. Eu acho que precisa mudar o modelo. Mas queria debater isso com mais profundidade, precisava debater municipalização, com tarifa zero, passe livre. Eu acho que cada vez mais, sabe, as pessoas falam, mas isso é impossível. Tem momentos que o impossível se torna necessário. A única saída. É isso que eu acho que a gente... Tudo é impossível até que se faça.
Vereadora Mariana Conte. Obrigada. Mais uma vez, foi um prazer agradecer. conversar com você, Flávio. Quero te agradecer e parabenizar, agradecer pelo convite e parabenizar por esse trabalho jornalístico, profissional, ético, que é tão importante. Muito obrigado, vereador. E agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando mais um episódio, número 68 do FPX Cast, chegando a 3 anos já no ar, trazendo aí várias situações. A gente puxa mais pelo lado político, que eu gosto bastante, mas tá aí o FPX Cast. Agradecendo a todos que estiveram com a gente. Eu sou Flávio Paradella. Juízo.